Irmãos e irmãs, povo de Deus, nós os saudamos com a bendita paz do Senhor. A paz de Deus, irmãos, graça e paz, todos sejam bem-vindos a mais um momento da palavra do Senhor. Nós que somos esse corpo chamado igreja e entendemos isto, que nós possamos estar bem alimentados, irmãos, para poder mostrar a este mundo, proclamar a este mundo a harmonia da igreja, o poder da igreja, a esperança da igreja. O que a igreja pode fazer em favor deste mundo, mundo que cada vez mais se afasta do Deus vivo. E como a igreja, ela tem voz, ela tem ouvidos para ouvir e tem olhos para ver também, pois é um corpo e a cabeça chama-se Jesus Cristo e ele domina este corpo. Sejam bem-vindos, amados irmãos. Nós agradecemos a todos vocês que já fazem parte desta família Cristo em Vós, Esperança da Glória, já são inscritos, não é? E também fazem seus comentários todos os dias e, além disso, compartilham as mensagens. Nunca esqueça de deixar teu joinha, o joinha ou o like, né? Para que outros venham também ouvir. E acione sempre aquele sininho de notificações para tu receber. Automaticamente tu vais receber a mensagem todos os dias, não é? Amados irmãos, também agradecemos pelas orações em nosso favor. O irmão Fernando e a irmã Esther carecem muito das vossas orações. Assim como os irmãos, se pudessem falar conosco agora, diziam: e nós, irmãos, como precisamos de oração. Ajude-nos. Eu sei, irmã, eu sei, meu irmão. Juntos nesse mesmo sentimento, juntos, ajudados pelo Espírito Santo, orientados por Ele, que olha em mim e vê você lá também no mesmo momento. Está conosco aqui, está contigo aí. Ele sabe como nos ajudar em todas as situações, não é? Então vamos continuar orando uns pelos outros e sendo abençoado. Nós não pedimos nada aqui referente a valores ou coisas semelhantes, absolutamente nada. Mas as orações dos irmãos e o amor dos irmãos, nós precisamos. Continue nos amando e orando por nós. Ontem, a mensagem de terça-feira, eu coloquei um título assim: uma aula com João Batista. É claro que João está dormindo, esperando o glorioso dia da ressurreição. Mas o Espírito Santo que agia nele, age em nós também. E esse Espírito Santo abre a porta da oportunidade de estarmos, de nós estar com Ele todos os dias e ter uma aula com Ele. Ele nos ensinar, nos orientar, nos dar força e ânimo para seguir adiante, pois Ele tem essa função bendita entre nós, de ser o nosso ajudador. Amém. Esta aula com João Batista que falei, para nós termos a qualidade dele, a humildade dele, cumprindo a missão que coube a ele nesta terra, que outro homem não teve. Era ele o precursor do Senhor. Como Jesus disse, ele veio no espírito de Elias, profetizando a mensagem. Ele poderia ter dito que era Elias, né? Mas quando perguntaram, lá no capítulo 1, versículo 26, por aí, do Evangelho de João, ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Do que clama no deserto. Ele nem disse: eu sou uma voz.
é a minha voz, não. Eu sou a voz do que clama no deserto. Isso aí é uma demonstração tão clara, irmãos, de um profundo espírito de humildade que habitava naquele homem. Quando os fariseus insistiram com ele, depois de perguntar tantas coisas, como é o nome dele, ele só apenas disse que era uma voz, ele, por que tu estás batizando então? Se tu não és o Messias, tu não és Elias, o que está fazendo? Ele teve uma resposta imediata, sempre com humildade. Ele disse no versículo de número 29, no dia seguinte, depois dos fariseus perguntar para ele, tentarem ele, no dia seguinte, João estava, ou seja, no versículo 26 e 27. Logo, João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água. Quando você, por que tu batizas se tu não és o Messias? E João disse, eu batizo com água. Era uma humildade com autoridade, irmãos. Jesus era humilde, mas tinha autoridade. Nós podemos ser humildes, mas precisamos da autoridade de Cristo. E Ele nos dá. Cabe essa autoridade aos humildes, não é aos exaltados, aos soberbos, aos que se exaltam, né, de si próprio, aos famosos, mas cabe aos humildes. Você quer saber por que eu batizo? E ele disse, respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vocês, que vós não conheceis. Versículo 27 agora. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias da sua sandália. Agora vamos para o versículo 29. No dia seguinte, depois de ter falado isso, João viu Jesus. Não sei, eu creio que foi a primeira vez. João viu Jesus passando. Olha o que ele disse. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele. Por quê? Vinha para ele para ser batizado. Lá em Mateus capítulo 3, está bem claro isso aqui. E disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu só, irmãos, como é bom ter uma aula sobre este assunto com o Espírito Santo? Que privilégio que a humildade deu a João. Para um exaltado, para um orgulhoso, jamais seria dado esta mensagem tão sublime. Eis aí, a primeira vez que alguém disse isso, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha para ele. Oh, meu querido irmão, que a graça do Senhor esteja sobre vós. Não sei o que a Esther tem para falar sobre isso, mas é tão sublime essas coisas. João, ele já sabia de tudo, ele conhecia as profecias. E ele também sabia que aquele que vinha, que seria o cordeiro, ele já querendo dizer, ele vai morrer como um cordeiro. Ele não vai abrir a boca, ele sabia disso. Pelo Espírito Santo, ele sabia disso. E em Mateus, o próprio Jesus, ele disse assim, em Mateus, no capítulo 5, e o versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, seu próprio espírito. Não era ainda o Espírito de Deus agindo com o nosso espírito. Mas o próprio homem mesmo, ele deve ser humilde. Porque ele disse, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino
dos céus. Irmãos, como é bom quando nós somos humildes. Quando nós somos humildes de coração, o Espírito Santo de Deus, ele se funde a esse nosso espírito e nós, então, vamos ser mais humildes ainda, não exaltado. Ah, agora o Espírito de Deus está junto com o meu espírito. Não, irmãos. Aí é que nós vamos ser mais humildes para nós receber o reino dos céus um dia. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entender o que é humildade. E nunca vamos ser exaltados, irmãos. Como é triste quando a gente vê uma pessoa que se exalta, que é exaltado, ele quer ser. Olha quem primeiro foi exaltado, que queria ser igual a Deus, ou subir ao trono acima de Deus. Ele foi jogado de lá para a escuridão. E até hoje, ele quer fazer muitos aqui se exaltar. A exaltação vem dele, porque ele é o pai da exaltação. Mas que o Senhor nos ajude a sermos humildes, ser igual João Batista. Que Deus nos abençoe para nós sermos verdadeiramente humildes. Pelo que a palavra diz, irmãos, em todas as citações sobre a humildade, essa humildade é como uma chave que abre qualquer passagem para nós, para o outro lado, para sermos mais santificados, mais crentes, mais corajosos para enfrentar esse mundo aí, humildes de espírito. Você não vai se tornar um covarde, não. Alguém que vai ter que vestir-se de trapos velhos e ficar por aí porque é humilde, não. Você vai ser humilde de espírito, está lá dentro de ti. Quando nós temos essa qualidade divina, nós podemos ter certeza, irmãos, que todas as portas vão se abrir para nós, diante dos homens ou perante Deus. Quando humildemente nós nos dobramos diante do nosso Salvador, Ele ouve a nossa oração e responde a nossa oração. A humildade faz nós entender a vontade real de Deus na nossa vida. Mesmo que ele disser não, você aceita. Se ele disser espere mais um tempo, 1 ano, 2 anos, 10 anos, espere a vida toda, você é humilde o suficiente para esperar o tempo de Deus se cumprir sobre a tua vida. Quero, antes de encerrar, deixar a leitura de Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17, o batismo de João. O batismo de Jesus, quando Jesus chegou-se a João. Versículo 13 do capítulo 3 do Santo Evangelho de Mateus. Então Jesus veio da Galileia, lá no alto da Galileia, margeando o rio Jordão até chegar lá no deserto da Judéia, quase na saída para o Mar Morto, naquela região ali. Andou muitos quilômetros. Olha a humildade do Mestre para ser batizado em águas. Então veio Jesus da Galileia ter com Jesus junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, deixa. A humildade do Mestre. Porque assim nos convém, eu e você, João, cumprir toda a justiça. Então João permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo das águas. Ele desceu lá batizado por imersão. Subiu logo da água
Eis que lhe abriram os céus. Olha o que aconteceu. Diante dos olhos do homem humilde, abriu-se-lhe os céus e viu o Espírito de Deus. Não é o Espírito do homem agora. É o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. Para cumprir-se o que João já sabia. Aquele a quem tu vir, o Espírito, um pombo, o Espírito em forma corpórea de um pombo ou de uma pomba, é ele, João. Ninguém vai te enganar. E além de tudo isso, irmãos, João ouviu a voz do céu. E ouviu uma voz do céu que dizia, Mateus 3:17, eis que ouvi uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Está pronto, João, estás cumprindo a tua missão. Querido irmão e irmã, se nós nos manter na humildade, confesso para os irmãos que eu tenho muitas dificuldades para realmente exercer este fruto, ou produzir este fruto da humildade. É muito difícil. Mas eu preciso, você precisa, nós necessitamos produzir o fruto da humildade para poder alcançar aquilo que nossa alma almeja, aquilo que os meus ouvintes, que os nossos ouvintes querem ouvir e precisam ouvir, através de uma palavra de quem é humilde. Ajude-nos, irmãos. Vamos nos ajudar uns aos outros em oração, pedindo, Senhor, dá-nos mais humildade. Querido e soberano Sim, Pai, no nome santo de Jesus. Sim, Jesus. Aleluia. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque todos os dias nós temos a oportunidade de nos sentar, não diante de João Batista, mas diante de Ti, do Teu Espírito Santo, e aprender contigo. Dizer para Ti, Mestre, me ajuda, me dá força, me orienta. Mestre, já encerrou a luta, mestre, e tu vais dizer, não, amanhã tem mais, e nós vamos aceitando, porque somos humildes perante ti. Oh, querido Jesus, ajuda os meus irmãos e as minhas irmãs, que todos possam entender, Senhor, esta lição bendita da humildade, meu Pai. Guarda teu povo, dando-lhe saúde e paz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. E amém. Amados irmãos, querendo o Senhor, amanhã a gente volta. Compartilhe este vídeo com os demais e seja abençoado. Aleluia. Até amanhã.